prova a existência dele com o cara natural. Você vê os debates no YouTube ridículo tentando provar quem é Deus, mostrar quem é Deus. Isso só acontece pela fé. Isso só vai acontecer, irmão, pela fé. Então não tem Deus. Queria montar aí? Ficou bonitinho. Não tem Deus, irmão, sem Jesus. Então em Gênesis 1, nós encontramos aqui Elohim. Então há um Criador material também. Em Gênesis 2 nós encontramos Yud-Heh-Vav Elohim, o Senhor dos anjos, o Senhor dos Elohims. E ele pega e cria o homem do pó da terra. Gênesis 1:26, o homem era macho e fêmea, não tem material. Não está dizendo o que foi feito. Gênesis 2, o homem foi criado sozinho, do pó da terra. Então Deus é pó. Porque se a imagem e semelhança dele nós viemos do pó, Deus é pó. Vamos desmistificar tudo isso? Jesus, ele aniquila, irmão, com todas essas ideias e nos mostra um novo reino, onde entra quem crê no Filho. Por exemplo, como eu falei aqui, dizem por aí, todo mundo é filho de Deus. Vamos ver. João 1, 11, 12 e 13 diz assim: Jesus veio porque era seu martírio na cruz. Isso que era seu, não está falando de povo. Era o seu martírio na cruz de Isaías 53. Ele veio para morrer por nós na cruz, já estava designado. Ele veio porque era seu. Porém os seus, agora está falando do povo, os patrícios, não receberam. Quem ouviu aquela mensagem pelo Espírito de Cristo, que Jesus teria que morrer na cruz, levar os nossos pecados, não recebeu, não creu. Então ele veio porque era seu, para ir para a cruz, foi, ressuscitou. Mas os seus não receberam. Ou seja, aqueles que deveriam abraçar ele, não quiseram. Porém, versículo 12: todo aquele que o recebe, lhe é dado o poder de ser feito. Descobriu onde está agora a figura? Gênesis 1. Todo aquele que o recebeu lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. É quem recebe Jesus. A saber, versículo 3, esse é o mais legal, ninguém lê na igreja. Não são os nascidos nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do papai e da mamãe, mas nascem de Deus. O livro de João é tão maravilhoso que ele faz uma sequência. E no capítulo 3 aparece um tal de Nicodemos e Jesus fala, sabe o que para ele? O maior mestre desse segundo reino aqui, ó, do Deus Yahvé. Sabe o que Jesus fala para ele? Se você não nascer de novo, você não vê o reino. Que bonito, né? Como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Já sou velho, vou nascer outra vez, não tem jeito. Jesus falou, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito se torna Espírito. Não fique iludido com o que eu vou te dizer, não fique perplexo com o que eu vou te dizer, mas é necessário que você nasça de novo, senão você nem vê e nem entra no meu reino. Peraí, tem outro reino. Esses dois aqui do Velho Testamento, um pertence a Satanás e o outro pertence a Jeová. Nenhum pertence a Cristo. E são figuras, e nós estamos vivendo essas figuras nos dias de hoje. Olha as guerras econômicas, olha as guerras entre os países por aí. Aí você vai ver o reino de quem? De Yahvé, Israel, lutando contra o reino de Satanás, à esquerda. Ah lá, é o mesmo Yahvé, lutando um contra o outro. Qual é o reino que está fora disso? Porque o meu reino não é deste mundo. E a gente se envolve com isso, fica bravo, briga. Bobo, né? Em vez de só orar e coordenar, fala, vai cair. Nós em casa estamos orando, vai cair. Porque tem que ter essas confusões entre eles para que o reino do Velho Testamento, do Deus de Moisés, não sobressaia e o mundo seja destruído. E as almas que tinham que ser salvas não sejam. Deus permite a confusão. Sabia que Deus permite? É necessário que haja, está lá em 1 Coríntios 10, é necessário que haja entre vós dissensões. 11, desculpa. Para que os que são sinceros se manifestem, ou sejam conhecidos. Tem que ter. Sabe, a gente fica com medo de falar as coisas e abrir o leque. E fala, não, mas tem que ter. Para que você saiba quem é sincero e quem não é.
Então, eu creio que está dando para entender, ou está como diz o nosso pastor Osso? 3 reinos. Primeiro, é criado o homem, macho e fêmea. Ele tinha domínio sobre toda a terra. Ele podia comer de tudo e tinha liberdade. Era tudo dado a ele. Gênesis 1. Em Gênesis 2 é criado um homem do pó, é enclausurado. Sabe o CLT sem direito? Sabe? CLT que não tem direito? Nem CLT também não tem muito direito. Mas o CLT sem direito era Adão. Foi posto no jardim para lá. Quanto ele ganhava? Nada. Ai, que chato. Ele era dono? Não. Tinha domínio? Não. Coitado. Tinha companheiro? Não. Aí ele olha para fora do jardim e fica triste. Você está achando que ele não viu gente fora do jardim? Ele olha para fora e fica triste. Aí o Deus dele, que não é onisciente, diz assim: poxa, olha o estado do meu servo, está sozinho, lá fora tem companheiro, ele não tem. Vou lhe preparar uma ajudadora. Deu uma anestesia no Adão, tirou uma costela dele e deu a Eva. Daí nasceu a figura de que a costela de Adão é a figura da igreja de Cristo. Será? Eu já tenho minhas dúvidas. Depois que eu li que a costela da fé vem de Abraão, já não cola mais essa daí não. Mas a igreja entendeu assim, os teólogos colocavam assim, para poder justificar esse segundo reino para Israel. Nós estávamos ouvindo uma mensagem fim de semana, e a mesma balela que eu já ouvi no passado, o pastor pregando e dizendo: olha, o povo de Israel, Deus tem um tratar com ele, é povo de Deus. Mas a igreja de Jesus é outro povo. Então deixa que Deus... Quem falou que Deus é Deus de Israel? Quem falou que Jesus tem alguma coisa a ver com Deus de Israel? Me mostra isso no Novo Testamento. Não. É outro reino. 1 Timóteo 6,16 diz assim, ó: porque Deus habita na luz inacessível, ao qual nenhum dos homens jamais viu e nem pode ver. Você sabe quantas vezes o Deus de Israel já foi visto no Velho Testamento? Ele foi visto por Abraão. Sabe onde? No meio das trevas. Você lembra quando Abraão vai fazer um pacto com ele? Aí ele tem que cortar os animais. Aí vem trevas espessas e ele passa no meio, e os demônios estão lutando também, que ele tem que enxotar, que são as aves do céu, são demônios. Aquilo era o pacto, passar no meio dos cadáveres para fazer um acordo com o Deus de Israel. Aquele não é o Pai. O Pai nunca esteve aqui, nunca se manifestou e nunca ninguém ouviu a sua voz. Coitado. Agora, como que pode? Nesse reino aqui, no Velho Testamento, esse segundo, ele cria Israel. Como que ele cria Israel? Olha, irmão, isso aqui vai parecer loucura para você, mas leia com carinho, tá? Já tinha gente na terra, aqui em Gênesis 1. Aí, o Deus do Velho Testamento, lá o tal do Yahvé, do Javé, que muitos acreditam, eu cheguei a acreditar que era Deus, muito tempo, ele pega e cria um plano, ele quer dominar a terra. Ele quer ser glorificado na mata. Então ele mata todo mundo no dilúvio. Olha que conforto. E como é fácil. Vocês nunca pararam para pensar? Por que ele matou todo mundo e só deixou a descendência de Noé? Que vem de Adão diretamente. Qual que era o interesse dele? Ser glorificado, ter um povo exclusivo, ser dono da terra. Então ele elimina esse primeiro reino aqui no dilúvio. Todas aquelas pessoas morreram. E aí ele quer fundar o dele. Só que deu errado, né? Noé pecou. O Noé vacilou. Começou a dar errado. Começou a dar errado. Aí ele encontra um tal de Abraão que recebeu 2 chamadas. Uma é figura da chamada de Cristo pela fé. Sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostro. Quando ele chega em Harã, ele não foi para Canaã, ele para em Harã. Aí o Deus Jeová fala a mesma coisa para ele. Só que agora mata o pai dele para ele sair de lá. Porque senão ele não saía, porque ele ficou com o pai dele terá lá. E ele sai e vai para aquele lugar. Aí você fala, mas Abraão é só da fé. Não, é não.
Em Gênesis diz que ele obedeceu meus preceitos, meus mandamentos e minhas ordenanças. Lei. Acho que é Gênesis 26, versículo 4. Ele obedeceu minhas leis, ordenanças e mandamentos. Espera aí, não tinha lei, ordenança e mandamento. Como é que ele recebeu isso? Antes de sair a lei. Como é que ele conseguiu isso? Ele conversava com alguém. Então, esse Yahvé foi visto por Abraão. Agora, ele foi visto por um monte de gente. Lá em Êxodo capítulo 20, quando ele aparece para dar as instruções, ele desce no Monte Sinai, no meio das trevas. Peraí, 1 João diz que Deus é luz e nele não há treva. Toma cuidado, gente. Para mim, isso entrar na minha cabeça, que depois de ter ensinado tanto errado, tanto tempo, foi difícil. Mas esse cara não quer o teu bem-estar. Ele não é Deus, ele não pode ser. Então ele elimina o primeiro reino aqui, e ele quer fundar o dele. Dá errado. Com Abraão também deu errado. Abraão, quando Sara morre, ele casa com Quetura, vai embora, dá tudo para os filhos, eu quero nem saber, quer dizer, foi ele mesmo. Dudu, Estevão, ele em Atos 7:12, ele entrega sobre isso a Abraão, né? Porque ele vai falar assim que o Deus dos nossos pais apareceu a ele antes de habitar em exato. Antes. Aí quando o pai dele morre. É que ele vai e aí e aparece outro a ele. O Deus de Israel aparece antes. Só que você fuça aqui, ó, no Velho Testamento, que você não vai achar. Mas tem essas histórias dos livros babilônicos, das religiões babilônicas. Abraão era super idólatra. Ele era um caldeu super idólatra. O pai dele era super idólatra. Ele decidiu adorar um Deus só, por um chamado. Só que dois fizeram o mesmo chamado. Como que eu descubro que não é Deus um que chamou Abraão? Porque ele disse: eu vou fazer de você uma grande, eu abençoarei os que te abençoarem. Aí é diante do problema. Até abençoar os que me abençoam, está tudo certo. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Já não é Deus, porque Deus em Romanos 12 proíbe amaldiçoar. Deus é amor e é bênção. Toda sorte de bênção na região celestial desce sobre aquele que está em Cristo. Efésios 1:3. Não tem maldição, e Deus proíbe amaldiçoar alguém. Por isso que o cristão às vezes está bravo com alguma coisa, cuspindo fogo, mas ele abençoa. Abençoai e não amaldiçoai, disse Paulo. A gente está cuspindo fogo. Eliseu, né? Amaldiçoou lá e a ursa veio matou. Mas aí eles dizem que não, que só feriu, só machucou. O ursinho foi brincar com as criancinhas. Você já viu um urso atacando alguém? Eu vi bastante caso de urso, aquele treinador lá, aquele cara maluco lá nos Estados Unidos morava com os ursos lá, virou janta. Ele é a mulher dele. Eu não vi urso brincando com criança, já viu? Não. O urso é predador, gente, é um dos piores. Então, Jesus ele veio aqui e começa a mostrar que tem três. No passado havia esse, foi destruído. Aí você olha e fala assim, mas espera aí, como que pode ser dois reinos, um aqui e um aqui? Vamos lá. E plantou um jardim ao oriente do Éden. O que é Éden? Éden era como era chamada toda a região do Oriente Médio antes do dilúvio. E é figura de Israel. Plantou um jardim ao oriente do Éden e colocou o homem que havia formado lá, israelita, para o lavrar, escravo. O reino de Israel não é o reino de Cristo. Agora, olha que interessante, isso pode ficar mais pesado. Aí você vê o reino espiritual do Velho Testamento. Agora, e o reino terreno de Satanás? Abre Mateus 4, verso 8 e 9, vai dizer assim, ó. Lê para nós aí, quem abrir primeiro. Vamos ver, para quem que esse Deus aqui, ó, Deus Jeová, deu o reino da terra? Para quem que ele deu o reino da terra? Mateus 4, 8 e 9. Vamos descobrir quem está falando com Jesus? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se
se prostrar e me adorar. Em algumas traduções, em Lucas vai dizer 4 assim, ó. E tudo isso é meu, me foi dado, eu dou a quem eu quiser. Peraí, quem deu para Satanás o mundo? Quem que deu para Satanás o mundo? Porque quem está tentando ali é Satanás. Está escrito diabo porque ele também é uma prefiguração de diabo. Mas é Satanás. Na teologia tradicional, Satanás caiu de onde? Como que ele caiu do céu se nunca subiu lá? João 3,13, ninguém jamais subiu ao céu, senão o Filho que de lá desceu. Um dia minha esposa estava vendo o teólogo da presbiteriana, da adventista, né? Não sabe nem o que ele comeu no almoço, mas estava falando um monte de besteira no programa dele. E ele estava falando de João 3,13, que comentaram para ele, mas como você está falando aí de Satanás ter ido para o céu, quando se Jesus está dizendo que ninguém jamais subiu? Não, lê o 12, que você tem que ler o contexto. Quando voltou para o 12, ficou pior para ele. Mas o Espírito Santo vai te mostrar, né, moleque? Ele perdeu a paciência porque ele não sabe. Ele não sabe. O que ele aprendeu é aquilo limitado, teologia te engessa. A única coisa que ele aprendeu foi o Deus do Velho Testamento dando 10 mandamentos, que não são 10, são 613, botando o cara em escravidão, entregando tudo para Satanás, o que não agrada a ele, e ponto, mais nada. E Jesus é aquele cara que o Abner ensinou pra gente, sabe? Jesus veio, aí o Deus Jeová, o pai dele, está furioso, querendo matar mais tudo. Mas Jesus na cruz entrou na frente. Não mata não, pai. Não mata não, morri por eles. Ai, que lindo. Aonde? Jesus venceu ele na cruz. Então vamos agora dividir esse reino. Reino terreno é esse que Satanás possui, de Mateus 4 e de Lucas 4. Hoje foi entregue a Satanás. Agora existe um outro reino que está lá em Efésios 6. Versículo 10 a seguir. Quando Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, porque nós não temos que lutar contra a carne, mas contra principados e potestades das regiões celestiais da maldade, o reino de Jeová. Ele só faz o mal, ele finge dizendo que faz o bem. Lá em Jeremias ele diz, eu faço o bem e faço o mal. Só que tudo redunda em mal. Quando você faz bem e mal, quem prevalece? O mal. Se eu fizer para minha esposa bem e mal, vai prevalecer o mal. Então não pode ser o reino de Deus, nem esse, nem esse. Porque Jesus diz, meu reino não é deste. Só que essas coisas foram postas por figura para a gente. Para nós é quem é chegado no final dos tempos. Então eu tenho que interpretar corretamente essa figura para não ser enganado. Reino terreno de Satanás, o reino de Deus e de Cristo. Aí começa a mudar. Em Lucas 12:32, aí nós já vamos encontrar Jesus falando de um outro reino. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque eles não conheciam. Jesus, ele manda todos eles, deixam tudo e vão seguir ele, né? Aí eles chegam para Jesus lá em Lucas 12 e dizem assim, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Em Mateus 6 vai estar escrito que ele diz, olha as aves do céu, olha os lírios do campo, né? Deus sustenta as aves, o lírio se veste melhor que Salomão, ou seja, o cristão é mais bem cuidado do que o reino de Salomão. Pelo amor de Deus, está fácil, né? Mas a gente não entendia, a gente estava cego. Agora ele vai dizer assim, não tema, pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Opa, chama o terceiro reino. Nunca houve reino na terra. E também não é terreno, ele é espiritual. Me prova, irmão, que é outro reino. Bom, o reino tem rei? Tem norma? Tem. Quando você vai em Hebreus 6, diz que havendo mudança de sacerdócio, também muda a lei. Se o sacerdócio foi mudado, a lei foi mudada. Mas como que mudou o sacerdócio de Jeová? De Jeová era dos levitas. Jesus não é levita. Eu vou te decepcionar mais ainda. O reino de Israel não é mais reino, faz 2000 anos. Não é mais reino. Onde é que a gente encontra quem é Deus e quem não é Deus? Acho que eu posso falar isso. Está aguentando aí, Taoso? Quero saber se está osso. Se está difícil, não fala. Porque eu quero dar o nome do diabo para você.
Você quer descobrir quem ele é? Porque é gostoso você brigar com quem você sabe que você está brigando, né? Sabe, a gente acha que o diabo é Satanás. Satanás é o filhinho dele. Quer descobrir de onde Satanás veio? Abre em Gênesis 3:1. Está bem claro. Gênesis 3:1 vai mostrar de onde Satanás veio. Olha que legal. O que está escrito aí? A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Que Jeová Elohim havia. Satanás caiu do céu ou já foi feito? Foi feito. Vai em Mateus 3:39. Jesus fala: o campo é o semeador, e o campo onde é semeado é o mundo. Satanás foi criado aqui, gente. Ele nunca ninguém, nem um dos anjos conhece a Deus. Sabe quando os anjos vão conhecer a Deus? Quando você conhecer e anunciar para eles. Sabe o Miguelzinho? A igreja invoca Miguel? Não é de Cristo, não. Sabe o que anunciou o nascimento de Jesus? O Gabrielzinho? Ele também deu, isso aí foi na casa de vocês, eu até confundi com o anjo morrônio. Ele deu o alcorão para Maomé, para bater de frente com o Evangelho. O Gabrielzinho, todo mundo fala, ele anunciou. Jesus nasceu segundo a carne, gente. Jesus deixou de ser Deus. Ele saiu lá do reino dele, do terceiro céu, fora disso aqui tudo, ó. Ele sai lá do terceiro céu, Filipenses 2, ele aniquila completamente a sua glória como Deus, ele se aniquilou. O que é aniquilar para você? É não sobrar? Ele se aniquilou, tomou forma de homem, e como Deus não tem filho na carne, ele tomou forma de homem carnal. Se fez servo, humilde, e foi à morte de cruz, para maldito, para salvar a gente. Para quê? Opa, agora mudou. Ao nome de Jesus. Olha o reino aí. Se dobre todo o joelho dos que estão no segundo céu, região celestial da maldade, na terra, o reino de Satanás, e inclusive debaixo dela tem inferno. Triste notícia, né? Ele vai ser destruído, mas existe. Quem for para lá agora vai passar um tempo se divertindo, pegando fogo. Não é legal. Então Jesus ele veio aqui e fundou um outro reino que está acima de todos esses. Então ele funda esse reino e ele diz para os discípulos: vocês não precisam ter medo. Quando eu ressuscitar naquela cruz, o meu Pai vai dar um reino para vocês que nunca vai ter fim. Agora abre lá em Lucas 22, 28 e 29. Esse texto Jesus está confortando. Ele acabou de falar que ele ia para a cruz, que ele ia morrer, que ele ia padecer, que iam fazer de tudo com ele. Mas olha o que ele diz nesses dois versículos. Lucas 22, 28 e 29. Quem puder ler? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Pode mencionar. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós. Pai confiou a Cristo um reino. Ele ia fundar esse reino na cruz. E ele confiou para quem? A nós. Mas para que ele te deu o reino? Para que a gente batiza e tem um reino? Estranho, né? Romanos 4, 17, é isso? Tem Romanos 4, 17? Romanos 4, 17, vamos ver se é lá. Qual que é a finalidade de Jesus ter nos posto no novo reino? Deixa eu ver se é isso mesmo. Como está escrito, meu Pai tem muitas nações depois de Cristo. Deixa eu ver se é o 5, 17, vamos ver ele aqui. Aqui. É 5,17, desculpa. Diz assim, ó. Porque se pela ofensa de um só homem, nesse caso Adão, a morte reinou naquele reino, através da ofensa de Adão, a morte passou para todo mundo. Todo mundo era condenado e morto. Né? Se pela ofensa de um só homem a morte entrou,
por ele, no mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em... É no céu que vai reinar, que a igreja prega? Eu quero ir para o céu para reinar com Cristo. Eu não vou, se você for reinar com essa bagunça que está na igreja para reinar, mas vamos só o céu, pô. É para reinarmos em vida aqui. Para que reinássemos em vida por um só Jesus Cristo. Por isso que magistralmente o apóstolo Pedro vai dizer assim, ó, que Deus nos constituiu para si, através de Cristo, reis e... Poxa vida, reis e sacerdote. Você já olhou e falou para você no espelho, ou para você, eu sou rei, eu sou sacerdote de Cristo, eu tenho poder para interceder, eu tenho poder para destruir o mal, na minha vida, na vida dos outros, porque Jesus nos constituiu para Deus, reis e sacerdotes. Primeiro, não tem um pequeno rebanho, porque o Pai deu para vocês o reino. Segundo, ele está dizendo aqui que nós que padecemos as tristezas, as tribulações dele, nós também vamos reinar junto com ele. E terceiro, ele diz que é para nós reinarmos em vida. Quantos hinos, quantas coisas a gente cantou na igreja dizendo que ia reinar no céu? Quantos videozinhos tem no YouTube de Jesus aparecendo? Mas vai reinar sobre quem, pelo amor de Deus? Fala, Satanás vai estar no céu para nós mandar nele? Para nós demonstrar no céu a nossa pureza e santidade que Cristo fez? Quando for para lá já era, irmão, já estamos felizes com Cristo. Como diz o pastor Lenilton, é só celebrar. Quando a gente for embora daqui, não tem mais dor, nem morte, nem aflição nenhuma, é só celebrar Cristo. O Lenilton brincava com a gente, falava assim, olha, o reino de Deus é tão superior a todo esse inferno que a gente vê nesse universo, que eu vou passar uns 3 bilhões de anos conhecendo um cantinho lá, depois eu volto e chamo vocês, falo se é legal para vocês ir, depois... Ele brincava assim, porque o reino de Deus é infinitamente maior, irmão. Não tem reino de Deus aqui, é a igreja. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai achar interessante. A igreja católica, ela entendeu, alguns, o que é o reino e como se apropriar dele. Só que apropriou errado. Satanás entrou no meio e ensinou eles a apropriar de forma errada. Eles entenderam. Você pergunta para os caras lá, eles falam, não, o Papa é o cara, nós manda no mundo. Fala para o católico que você não manda no mundo, você vê. O Papa é o rei dos reis, meu amigo. Eu estava vendo hoje a influência tão grande nesse mundo, que esse Papa que está aí, se ele der uma volta, ele derruba a esquerda, ele derruba a direita, ele faz um rebuliço. Mas tem muito católico no mundo. Ele é palavra-chave. Se falar que tem que guerrear, quantos foram mortos nas cruzadas? Que eles determinavam que tinha que matar os infiéis e os pagãos, e eles iam matar mesmo, sem dó. Os únicos que resistiam a eles eram os árabes mesmo de lá. Nas guerras que a gente vê nos filmes, é daquele jeito. Mas eles matavam mesmo. Então nós estamos vendo que existe um reino de Cristo. Agora vamos ver esses 3 reinos hoje. Eu quero que você entenda que o que tinha lá no passado é figura. Por quê? Porque Cristo não estava aqui. E a pedra que o seguia era Cristo. No texto de 1 Coríntios, onde eu li, está dito que eles pereceram no deserto e tentaram a Cristo. E pereceram pelas? Então, se você tentar Jesus, cuidado. Ele vai entregar você para serpente, para Satanás. Não é incrível isso? É o que está escrito. Pereceram pelas serpentes porque tentaram a Cristo. Que Cristo? Se Cristo não estava aqui pessoalmente. De onde Cristo estava seguindo eles no Velho Testamento? De lá do terceiro céu. Esperando chegar o momento dele se manifestar como homem. Ele não influenciou naquilo, ele não mandou a matança de ninguém, ele não levantou Moisés. Moisés não conhecia Cristo. Vocês sabiam que Moisés não conhecia Cristo? Nunca leram, não? Nem de Deus ele é. Que é isso, irmão? Abre em Gálatas 3, 19, 18 e 19. Hoje eu abri o leque, irmão. Deus Pai nunca esteve aqui. Gálatas 3, 18 e 19. Gálatas capítulo 3, 18 e 19. Quem achou? Lê para nós aí. Tem um monte de tradução. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus o concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, a
até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por Peraí, meio para um de pouquinho, Joyce, para um pouquinho, por favor. E foi promulgada por meio de? anjos. A lei foi promulgada por meio de? Anjos. Quem desceu lá no monte e deu a lei e os 10 mandamentos para Moisés? E por que falam que foi Deus? Se nós tivermos uma aula disso de Hebreus 10, pode deixar aberto aí. Em Hebreus 10 dizendo que Deus nunca se agradou daquilo. Hã? Como é que Deus fala que não se agrada de uma coisa e agora estão falando que Ele quer aquilo? Ela foi promulgada por meio de anjos. O que é promulgar uma lei? Você tem um grupo, por exemplo, aqui a Câmara dos Deputados, elabora uma lei e alguém vai lá e promulga ela, aplica ela. Essa lei é boa, vamos pôr. Aí os anjos vieram e deram para Moisés, mas no monte quem que entregou as tábuas? Dizem que foi Deus, mas foi Deus? Irmão, se você buscar, na escolinha bíblica tinha isso e a gente não enxergava. Deus no grego, Theos, é uma palavra genérica, tá? Ela designa Elohim, Adonai, Deus e Yahvé. Todos esses 4 títulos, eles dizem que é a mesma pessoa. E eles colocaram a palavra Theos, você não tem no Novo Testamento como discernir qual que é, porque eles colocaram uma só na tradução. Lembra que eu falei aqui outro dia no estudo lá? Hebreus 6, que se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus dizendo isso, ó. Se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nesse tal. Deus é alma ou espírito? Espírito. Então, esse Deus do Velho Testamento, ele é anjo, ele é falível. E é incrível que os espíritas sabem disso e a gente não aprendeu. Nós que temos um Espírito Santo e eles que vivem um monte de espírito enganador. É interessante, né? Foi promulgada por meio de anjos e colocada na mão de quem, Joyce? Do mediador. E esse mediador? O mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Ah, o mediador não é de um só. De quem era o mediador, Moisés? De Deus não é. Desculpa. Moisés de Deus, a única coisa que ele não era é de Deus. Porque senão Paulo e Jesus são mentirosos. É 1 Timóteo 2,4? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem está mentindo? É tão claro, né? Está entendendo ou está difícil? Se só tem um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, Moisés é mediador de quem? Então nós estamos enfrentando nos dias de hoje isso aqui, ó. O reino do mundo, dominado por Satanás, de Mateus 4, 8 e 9. Onde Satanás oferece os prazeres, as coisas desse mundo para quem serve a ele mesmo. Aí nós temos o reino de Israel, que oferece o que? Ele é Deus do ouro e da? Então ele oferece o que para as pessoas nas barganhas? Muitas vezes usando as pessoas da igreja. Riquezas, dinheiro, fama, glória. Mas depois tira. E temos o reino de Deus em Cristo, que é a igreja. Eu vou confirmar, marca para você. Hoje nós vamos pegar um spoiler aqui e você vai sair daqui sabendo quem é o diabo. Satanás não é o diabo, ele tem características de diabo, mas ele não é o diabo. A palavra Satã no hebraico significa adversário dos homens. Como assim? Adversário. O que é adversário? Vou jogar bola, estou jogando contra? Ele é meu adversário? Eu vou lutar, ele é meu adversário? Ele vai lutar contra mim. Então Satanás foi criado já com esse nome. Satanás é colocado no jardim para ser adversário do homem. Gente, você pega 2 bebezinhos lindos, você tem 2 filhinhos lindos, aí você coloca dentro de um berço. Aí você pega uma cascavel e joga lá para brincar com ele. Precisa de diabo com os pais desses? Hã? Pois é, o tal do Yur de Reva, ele criou 2 inocentes, Adão e Eva, pôs dentro de um berço chamado jardim e colocou Satanás para ser o pajem deles. Jesus mostra isso em João 3 e a gente não enxerga.
Depois que ele dá uma aula para Nicodemos, ele diz: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente. Quem ele levantou? A serpente. Quem é a serpente? Satanás. Para que todo aquele que olhasse para ela ficasse curado do veneno. Assim o meu Pai vai me levantar na cruz. E quando vocês olharem para mim, vocês vão saber que eu sou o Salvador e Libertador. Jesus não tem serpente, não tem veneno. Jesus cura a gente das obras do Yahvé, do Satanás. Agora vamos descobrir o nome dele? Quem está a fim de descobrir? Glória a Deus. Só saber se é mesmo. Abre João 8. Todos os capítulos de João mostram que o Deus do Velho Testamento não é o Pai. Todos. Tem algum que não mostra? Em João? Todos. João 1 mostra que ele é nascido dentro da carne e do sangue. João 2 diz que o vinho velho acabou, só tem um vinho novo. João 3 tem que nascer de novo, senão não vê o reino. Por maior líder religioso da época. João 4, ei, Deus está procurando o verdadeiro adorador, aquilo é tudo falso. Você tem que adorar não na lei, no Espírito e em. João 5 diz que Jesus veio para curar todos, não aquele maldito poço lá, onde o anjo descia de vez em quando e deixou todo mundo sofrendo, que nem um partido faz aqui no Brasil. Mais ou menos isso. Aí você vai para João 6, Jesus fala que ele é o pão da vida, porque o outro deu o pão da morte. Aí vai indo. Mas João 8, só para você entender como que Jesus deixou muito claro, gente do céu. Os religiosos estavam com raiva de Jesus, porque lá no livro de Mateus 5 ele quebrou toda a lei. Olho por olho, dente por dente, Jesus quebrou. Então ele tinha que ir para o inferno. Ama o teu próximo, odeia o seu inimigo. Jesus falou: não. Para ser filho do Pai, tem que amar o inimigo. Isso é o Deus do velho? O que ele fazia com os inimigos? Davi gostava tanto dele que falava assim: eu os odeio como você odeia, Jeová, com ódio mortal. Os inimigos tem que matar tudo. Jesus falou: não, nós temos que amar o inimigo. Queima eles, Era queima ele. Lembra da igreja? Quantas vezes você falou queima ele, Jeová? Ainda bem. Rapaz, como nós amaldiçoamos os outros sem perceber. Olha, não gosto nem de lembrar. A gente amaldiçoava as pessoas, porque quando ele queima mesmo. Tinha que dizer: está repreendido. João 8 você vai encontrar a história daquela mulher adulta. E Jesus ele estava pregando contra a lei. Então os religiosos, os fariseus e os saduceus, os escribas, eles pegam uma mulher que foi pega em adultério, levam até Cristo. Ele está escrevendo sentado no chão. E eles dizem: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Moisés, na lei, Deuteronômio 22, Levítico 10, 14, ordena que sejam apedrejadas e mortas. E o que você diz? Jesus baixou a cabeça, disfarçou. Porque é interessante, né? Quando alguém faz uma pergunta capciosa para você, deixa ele em xeque também. Bota ele para pensar. Porque quando a gente responde de sopetão, a gente às vezes faz besteira. Bota ele para pensar. Jesus era o maior psicólogo do mundo. E aí estão contratando esses psicólogos cheios de problema para resolver o problema dos outros. Ele não consegue resolver o dele, vai resolver o dos outros também. Gente! Agora olha que legal. Ele era o maior psicólogo do mundo. Aí ele chegou para um. E os caras ficam impacientes. Ficou bravo. Mestre, você não está nos ouvindo? Essa mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejar e matar. O que você diz? Lá no livro de Jó, Deus de Jó, Jeová, ele falou que não há homem que não peque. Então os religiosos já tinham na mente deles que não há homem que não peque. Só que esqueceram. E levaram a mulher para condenar. E Jesus só lembrou, gente. Vocês não lembram o que está escrito? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí eles lembraram do livro de Jó. Joga as pedras, deixa pra lá, não sou eu, ninguém me viu, foi todo mundo embora, do maior ao menor. Jesus se vê de frente com aquela mulher, suando frio. Você já passou uma situação assim de ameaça grave? Assalto, um risco, aquela ameaça mesmo que você fala: tô lascado, você soa frio. Você soa frio. Você fica tremendo. Aquela mulher não estava normal, legalzinha, ela tinha apanhado. As balinhas. Já tinha apanhado, sido humilhado, tudo que tinha de ruim para aquela mulher, e ela já tinha uma coisa na cabeça dela.
vão construir um castelo de pedra em cima de mim. Hoje eu vou ganhar um castelo, mas eu vou ficar debaixo dele. E Jesus olha para ele e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Não sei. Ninguém te condenou? Não. Também não te condeno. Vai e não peque mais. Porque se você cometer outro erro e eu não tiver aqui, eles te matam. No verso 20, Jesus diz: andem na luz enquanto ela está com vocês. Espera aí, o Deus do Velho Testamento falou que a lei dele era a luz. Que o povo de Israel tentava andar naquela lei. Tentava ou não tentava? Eles se esforçavam, gente. Só que quando Jesus veio, Lucas disse, o povo que andava aí viu uma grande luz. Mentira. Por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser luminoso. Mas se forem trevas, quão grandes serão as trevas. Ele está falando do que você conhece, do que você enxerga. Está em João 9. Senhor, quem pecou se ele é cego? Eu vim aqui para abrir os olhos, os que não veem, e cegar os que pensam que vê. Então a pessoa pensa que está na lei, né? Hoje eu ouvi uma pessoa falando: aquilo é pecadão, aquilo não sei o quê, aquilo fez amor. Ainda me chamou para pregar. Merda na cabeça. E não vou. Não tem problema. Agora olha que interessante. Andem na luz enquanto ela está com vocês. E Jesus continua discorrendo. E ele diz para eles: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos. Se vocês, olha o condicional, gente. Se vocês permanecerem na minha, ele nunca falou para ficar em Moisés. Nós tivemos um estudo com Abner também do pioneirismo de Paulo, foi muito bom aquele estudo. Por que Paulo errou tanto? Porque ele era pioneiro, gente. Todo mundo que tem que fazer a primeira vez alguma coisa vai errar. Quem aqui já estudou a história dos como é que chama? Dos bandeirantes? Chegando aqui para São Paulo, na escola. Quantos não morriam picado de cobra? Os índios daqui sabiam que a cobra ia picar o de trás, eles queriam que os índios fossem na frente. Os índios iam, então pegavam de trás. Ué, bobo! Por quê? Porque é pioneiro, é o primeiro que está indo, não conhece, está abrindo caminho. Paulo foi uma bênção para a nossa vida, irmão. Ele abriu o caminho para a gente ter esse conhecimento hoje. Então, se vocês permanecerem na minha, disse Jesus, vocês são meus discípulos. Caso contrário, vocês sabiam disso? Os religiosos vão pegar Jesus e disse assim: vocês são discípulos dele, nós somos discípulos de Moisés. Olha que ousadia! E Jesus falou o que para eles? Vocês são discípulos dele? Então vocês vão ser julgados pela lei dele. Que eu ninguém julga. Então é perigoso. Ser discípulo de Moisés é dizer: eu vou obedecer 613 mandamentos e vou ser salvo. E não vou errar nenhum. Para a mulher não vai menstruar e o homem nunca vai ter um momento de ejaculação. Tem que ser, senão está condenado. Não tem escape. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos. E então vocês vão conhecer a verdade. Peraí, Jesus está dizendo que o grupo mais religioso que existia na Terra, que tinha que aprender dele, para ser discípulo dele, permanecer na palavra dele, porque senão eles nunca conheceriam a verdade. Tem isso, irmão? Tem isso aí onde você está lendo a sua Bíblia? Como que eles não iam conhecer a verdade? A lei não é uma verdade? Não está lá no Salmo 119? Não, aquilo é mentira. Que triste, hein? Decepcionei vocês. João 1, 17 e 18. A lei foi dada por meio de... mas a graça e a verdade vieram por meio de... Deus nunca foi visto por alguém. O Filho está no seio do Pai. Este o fez conhecer. Então, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos. Conhecereis a verdade. E a verdade é verdade. Simples, não é? É nada. Os religiosos já veio para cima dele de novo. Não é fácil. Já veio de novo. Quem você pensa que é? E começaram a criticar, falar de Abraão. E no versículo 38 ele disse assim: eu falo o que eu ouvi do meu pai.
Vocês fazem o que viram do vosso pai. Tem dois pais, né? Você filho de quem? Tem dois pais na Bíblia. Jesus diz que fala do que viu do pai dele, e os outros fazem o que viram no vosso pai. Espera aí, por que ele falou isso? Onde que essa história começa? Uma mulher adúltera, que segundo a lei de Moisés tinha que ser apedrejada e morta, amando do pai de Israel, o Deus de Israel, né? Israel, o Deus de Israel. Irmão, eu não sou antissemita, nem semítico, não, eu sou de Cristo. Como disse uma vez o pastor Tiago, ele falou: meu reino é de cima, eu não sou de esquerda nem de direita, o meu é de cima. Eu falei: gostei. Nosso reino é diferente, irmão. Nós estamos acima disso. Então ele disse: eu falo do que eu vi do meu, vocês fazem o que viram do vosso. Ele chega com a mulher lá com o intuito de apedrejar. E Jesus falou o quê? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E libertou a mulher. Então existe um Deus que quer que a pessoa, quando errar, morra. Por isso que o irmão leu aqui: esse ministério da condenação e da morte foi glorioso, porque matou todo mundo. Matava mesmo. Por testemunho de duas pessoas, já era. Se dois testemunhassem que você cometeu um erro, se nós fosse da lei aqui, todos nós iam jogar pedra em você. Isso aí ainda tem hoje, uns tempos ainda. Tá, mas Por causa do fala alguma coisa, não, vamos lá. Você tem que ser um julgamento justo, né? Que nem Paulo ensinou, não do jeito que era. Por exemplo, nós ouvimos do pastor dizendo que a nossa pedagogia, ela é judaico-cristã. Uau! Que lindo, né? Será que é? O que a lei judaica dizia que um filho rebelde você tinha que fazer com ele? Não lembra, não? Meteu uma pedra na minha cabeça dele. Chama os anciãos, leva o seu filho contumaz e rebelde lá para a porta da cidade, e o primeiro a tirar a pedra nele seria o pai. Olha que pedagogia, hein? Que disciplina fantástica! Como ensina o filho, a verdade? Esse filho ia sair dali depois das pedradas, um obediente no céu, né? Traumatismo ucraniano. Estava morto, gente. Que pedagogia judaico-cristã. Jesus ensinou tudo e a gente despreza. Para voltar para trás, para aquilo que é caduco. Jesus nos ensina a amar. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não suporta em amor, ainda não conheceu, não experimentou a Deus. Tem que amar. Cara, pisou na bola? Não. Minha mulher aguentou eu tanto tempo. Está aí vivo ainda. Agora aguenta ela também. Pensa que ela é santinha também, não. Mas tem problema. Mas olha que interessante. Amar. É ferro afiando. Quando você diz isso, você falha no único mandamento de Cristo: amar. A gente falha no mandamento de Cristo quando deixa de amar. Então apedrejar meu filho não é amar. Eu falo o que eu vi do meu pai, vocês fazem o que viram do vosso. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Jesus olhou, versículo 42, e disse: se Deus fosse, porque não é, o vosso pai, vocês me amariam, porque eu vim dele, eu não vim de mim mesmo, foi ele que me enviou. E sabe o que ele fala depois no verso 44? Vós sois filhos do vosso pai Israel, vós sois filhos do vosso pai diabo. Israel, vós sois filhos do vosso pai o diabo. Quando você vai lá para Êxodo 19, o Deus de Israel diz: Israel é meu filho, eu o gerei, é o meu primogênito. Agora o primogênito do pai não é Israel, é Jesus. Unigênito, único gerado por Deus, Cristo. Já o termo unigênito já está bem colocado ali, que é para ninguém falar que é lá de trás, né? Porque único, gênito, genitalmente gerado do Pai é Cristo. Israel foi tudo gerado genitalmente. Então não pode ser o único do Pai. O unigênito do Pai é Cristo. E ele se torna primogênito, sabe por quê? Por que Cristo se tornou primogênito? Não, por que ele se tornou primogênito? O que é o primogênito? É o primeiro de muitos irmãos. Se ele ficasse só como unigênito, não seria cristão.
Mas ele é primogênito, porque ele gerou a gente. Somos irmãos dele, somos filhos, somos amados. Então ele é um unigênito, porque o Pai o gerou unicamente, e ele é o primogênito porque ele gera a igreja. Vós sois filhos do vosso pai, o diabo, ele falou para Israel. Agora, quais são as características do diabo, as mais importantes? Vamos lá? Foi homicida desde o... Quantas pessoas Satanás matou? 10, né? 10 pessoas, são só os 10 filhos de Jó, o cara mais íntegro da terra, Deus entregou para Satanás. Deus bacana, né? Vale a pena ser justo? Vale a pena obedecer os 613 mandamentos e depois você ser entregue com seus 10 filhos para Satanás? Hã? Eu estou plantando você. Eu já queria dar um soco para ele, Deus. Que conversa é essa? Deus manda a gente amar os filhos, não deixar eles, como é que diz, não irritá-los, para que eles não desanimem. Gente! Então, homicida desde o princípio. Bom, o Deus de Israel matou 2.247.000 pessoas, escrito. Só um anjo que ele matou 185 mil do exército assírio. Só um anjo. Eu não vou falar dos 30 mil filisteus daquela guerra com Israel, né? E não está nem. Isso está escrito, né? Sem dilúvio, tá? Dilúvio não está relatado. Tinha milhões de pessoas ali, tá? Gente, antes do dilúvio teve quase 1000 anos. Antes do dilúvio. Não tinha televisão, não tinha anticoncepcional, não tinha o que fazer senão sexo. Então tinha gente pra caramba na terra. Há 70, 80 anos atrás, quantos filhos tinham os casal? 10, 12, 15. Eu brincava com o irmão André, a mãe dele teve 18, né? Quantos foi? Da irmã da mãe da menina? 18? Minha avó teve 22. Olha aí! Gente com preservativo, anticoncepcional, televisão. Do meu pai, da parte do meu pai era em 14, da parte da minha mãe era em 13. Tá vendo? Aí. Isso com televisão anticoncepcional, por exemplo. Imagina não ter. Quanta gente tinha na Terra? Muita gente. Muita gente. Gente, o Brasil tem 500 anos, um pouquinho mais de 500 anos. Tem 220, 230 milhões de pessoas com tudo isso daí. Com aborto e escambau. Em 500 anos. Agora imagine 1000 sem nada disso. Tinha mais de 1 milhão de pessoas lá. Ele matou tudo. Tudo no dilúvio. Isso que está somando só os descendentes de Adão, tá? Eu esqueci dos outros aqui que foi gerado por Elohim. Ele matou tudo. Homicida desde o... E sabe, Jesus não falou que ele é só homicida, ele é mentiroso. Em Gênesis 2,17, esse Deus aqui de Gênesis 2, esse outro aqui, do Velho Testamento, o tal de Yud-Heh-Vaveh, ele diz assim, Adão e Eva, minha queridinhos filhinhos, vocês podem comer de tudo que está no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, morrem com certeza. Se uma mãe dissesse no passado que ia te dar uma surra se você desobedecesse, você ia escapar? Não. A mãe falha, sabe, cheio de coração mole. Meu pai era mais duro no passado. Minha esposa fala muito disso. Os pais da roça, eles nem queriam bater, porque se batesse eles pesavam muito. Então deixava a mãe vir com mais jeito, já era pesado. Alguém escapava? A mãe mandava ajoelhar em caroço de milho só quente. Ai, que delícia. Mas eu levei quatro surras. No dia em que dela comerdes, morrereis com certeza. Satanás chega para Eva e diz assim: Evinha, o que disse o Yud-Heh-Vaveh lá? O Senhor? Ele disse que nós podemos comer de tudo menos dessa árvore, porque no dia em que dela comer, morrer, não morre nada. No dia que você comer, seus olhos se abrem. Vocês vão conhecer o bem e o mal e vão ser iguais a ele. E não é que aconteceu isso? Gente, a gente só conhece a versão teológica mentirosa. Quando eles comeram, os olhos deles se abriram. Eles conheceram que era bem ou mal. Satanás não mentiu. E eles ficaram igualzinho de Jeová. Ficaram uma porcaria. Eles estavam muito melhor que ele. Porque pelo menos eles eram inocentes. Ficaram igual. Mentiroso desde o princípio. Ele mentiu para Davi? Seu reino vai durar para sempre. Mas 2000 anos que acabou o reino de Davi. E não vai voltar não, tá? Vou ficar tranquilo.
Disse para Eli que o sacerdócio ia ser perpétuo. Acabou com o sacerdócio de Eli. Mentira dá com pau. Você quer ver a mentira mais clara dele? Eu e o Abel outro dia ele estava conversando sobre isso. Que é a mentira mais clara do Deus de Israel? É quando lá em Êxodo ele aparece para Moisés e diz: ei Moisés, você vai tirar esse povo daqui, e eu estou jurando pelo meu nome, que eu vou pôr eles numa terra que mana leite e... Mata todo mundo. Matou muito deserto. Nossa, ali tinha muita gente aí, tá? Mata tudo. Mas você sabia que está escrito que ele mostra que ele é mentiroso e a gente não lê? Josué 1, aparece o Deus de Israel e diz assim para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Toma este povo e atravessa desse Jordão à terra que eu havia prometido a eles por juramento que ia dar e não. Ele mesmo está mostrando que ele é mentiroso. Puxa, né? Você vai acreditar nele? Por isso que tem muito cristão acreditando nas promessas de Jeová na igreja e não cumpre. Fica frustrado. Ai, porque Deus falou que ia me dar aquela loura de olho azul de 1,88 m, não sei o que, apareceu. Isso aí. As promessas que tem lá no velho. E tem gente que ainda bateu de frente comigo dizendo que cumpre. Se cumpre, cumpre para mal. Porque ele velava para mal, não para bem. Vocês lembram desse texto? Eu estou velando sobre vocês, não para bem, disse através de Jeremias, mas para mal. Jeremias descobriu que ele era falso. Em Lamentações 2 ele disse: Jeová nos enganou, nós fomos enganados. O cara fala na cara de pau que ele é enganador, pô. Mentiroso. Mostrou na cara de pau. Os sacerdotes em Malaquias 2, só para em Malaquias 3, né? Para tirar os dízimos e as ofertas. É só em Malaquias 3 para chamar de ladrão e ter motivo de condenar a gente. Mas no capítulo 2, o que estava falando o sacerdote? Ah, é inútil o serviço de Deus. Vai matar mais mesmo. Que canseira, consumir tempo, faz, né? Nunca deu fruto nenhum. Os sacerdotes começaram a analisar, gente, começaram a usar o cérebro e falou: gente, quanto esse cara fundou a gente, criou a gente, nós já se lascou saindo do Egito, já matou um tanto picado de cobra, botou nós na fornalha de fogo lá nos Juízes, depois ele coloca nós nessa terra que diz que manda leite e mel e vira uma desgraceira que nós se mata sozinho, depois expulsa e entrega para Nabucodonosor. Esse cara é falso. Era maldição. Não cumpriu nada. Aí ele, para arrumar um pretexto, para ele dizer que ele é justo, né? Para ele dizer que é um cara bacana, é que vocês estão me roubando, abandonando o meu tempo. Olha só, o cara é ardiloso. Não tinha mais o que fazer, né? Não dá para enganar mais. Uma cartada, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que passou no Velho Testamento é o que está acontecendo hoje. Hoje, o Deus de Israel está lutando por Israel. E já fez dele o povo rico que havia no tempo de Davi. As famílias mais ricas da terra são judias. Tem um livro do Rabino Schneerson, que já morreu, e ele falou um dia que Jesus estava voltando, ele era rabino. Jesus usou ele. Eu lembro que eu fiquei assustado logo que eu converti, lembra lá? Eu falei: precisa ser mais daqueles pequenininhos assim que nem tinha tela. Um binóculo para tentar enxergar alguma coisa. E ele escreveu um livro mostrando que o parlamento russo, na época em que os judeus foram entregues para Hitler, 80% era judeu. Lembra de Gog e Magog? Que ia vir do norte mal? Pois é, os russos são praticamente judeus, eles são os mais semíticos que tem na terra. Jeová É dele. queria matar tudo. Entregou tudo aos judeus. Era golpe dele, do jeito que ele fez no Novo Testamento, ele fez agora. Os alemães mataram 6,5 milhões de judeus. Os alemães, na Segunda Guerra Mundial. Tinha negro, aí tinha os que não se enquadravam no padrão de Hitler, foi muita gente. Acho que morreu 138 milhões de pessoas, segundo o Atlas Mundial, né? Que tem aquele, como é que chama aquele Atlas? Esqueci. Segundo falavam no passado, hoje eles enrolam muito, mente muito pra gente, mas estatística é feia. Morreu muita gente, alemão, russo, morreu brasileiro, morreu de tudo quanto é país, morreu muita gente da Inglaterra. Foi quase 138 milhões de pessoas naquela guerra. Então, só os judeus foram 6 milhões e meio. 6 milhões e meio de judeus. Os negros, morreu muito negro, morreu muita gente. E isso tudo foi feito por ele. Os alemães pelo Hitler, gordo,
Negro e aleijado, tchau. Se o nariz estivesse fora do padrão, ele matava. Tinha uma treina para medir o nariz aqui, como é que chama? Paquímetro do nariz. Então, Jesus ele veio aqui, irmão, para colocar a gente no terceiro reino, e colocar a gente para dominar. Então, o que a gente tem que estar atento? Se Israel está crescendo muito, é perigoso. Se Satanás está crescendo muito, é perigoso. Então, essas intrigas que tem que ficar sempre no equilíbrio ali a balança. Aí a igreja vai ganhando as almas. E nós vamos trabalhando e trazendo as almas para Jesus. Jesus sempre trabalhou marginal, na marginal. Vocês já repararam? Jesus ficava no templo? Jesus ficava na casa dos ricos, nas elites? Para quem que vocês vieram ver? Era só na marginalizada, irmão. Era só de fora. E as pessoas iam ter com ele. Então Jesus vai trazer para a gente. Jesus vai trazendo as pessoas. Tanto os judeus, como os do mundo. Tanto os que estão na mão de Satanás, como os que estão na mão de Yahvé. Jesus vai salvando eles. Um a um. Eu lembro quando o Adler deu aquele spoiler sobre missão, que ele fez missão, ele estava pregando lá no Fábio, e ele falou que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo e 2 bilhões de cristãos. Então, se nós ganhássemos, se cada cristão ganhasse um em um ano, nós teríamos 4 bilhões de cristãos em um ano. E se esses 4 bilhões trabalhassem mais um ano para ganhar cada um, nós teríamos 8 bilhões. Mas isso já está acontecendo. Será que você não consegue ganhar uma alma no decorrer de toda a tua geração? Por mais ruim que seja a gente de crente, será que uma não consegue trazer? Traz. Na minha família eu estou surpreso, está vindo um monte de uma vez, eu achei que não ia ninguém. Já tinha desanimado. Irmão, parei até de orar. Jesus falou, eu vou trazer, são meus. E está vindo tudo, agora eu estou até feliz de lá. Pede para eu orar, pede para eu pregar. Olha que coisa boa. Já foram pro ar. E vai ter mais gente, irmão. E já está virando uma evolução, tá? Manifestação daqui, negócio dali. Falei, Jesus já está pegando. Já está ficando doidinho. Porque ele sabe que Cristo vai entrar. Então, irmão, vai acontecendo. O problema é a gente ser imediatista. Nós temos que continuar orando. Viu uma situação que está passando do limite? A gente ora e repreende. E o que acontece nesse meio termo, essa igreja? Vamos falar agora. Nós temos então o mundo. Todo mundo fala que o mundo é de Satanás, é ou não é? Jesus confirmou. Nós temos o reino de Israel, com o Deus de Israel, tá? Que ele foi derrotado por Jesus. Isso está em Apocalipse 12. Ele é o dragão que perdeu. Não foi Satanás que foi expulso do céu, foi Jeová, tá? Ficou decepcionado? Ele não tem céu mais não. Ele já foi expulso. Jesus subiu ao céu e disse, todo o poder lhe é dado no céu e na? Qual céu? Terceiro já é dele. Onde o Pai habita já era dele. Ele não sabe conquistar. O segundo, em Apocalipse 12 diz que ele subiu lá e houve guerra. E o dragão arrastou 1/3 dos anjos com ele. O dragão é Yahvé. Salmo 18. Ele é o dragão. E ele foi expulso porque ele não quis a salvação. Só que 2/3 dos anjos ainda ficaram com Cristo. No segundo céu, não é no terceiro não. Os anjos só são de Jesus hoje por causa do sangue dele. Quem sabia disso? Abre Efésios 1:10. É bom ter tradução diferente. É só por causa do sangue de Jesus. Os anjos não é de Deus não, filho. E nós temos que tomar cuidado. O Lenilton pegava firme com a gente, né? Quem nos separará do amor de Deus? A angústia, a tristeza, a fome, a nudez, os anjos. Os anjos são contra nós, toma cuidado. Os que são de Cristo não ficam aparecendo não. Eles ajudam a gente, resolvem o problema e vão embora. Eles podem trabalhar assim, são garçons, mas eles não ficam aparecendo. Eles cumprem um determinado desígnio e limpam. Efésios 1:10 está escrito que né? De fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Quer dizer que em Cristo Jesus eles são restaurados. Que coisa! Colossenses 1:20 diz a mesma coisa, com alguns adendos. Para que em Cristo Jesus fossem congregados todos os seres, tanto os que estão nos céus, quanto os que estão na terra. Essa é a versão da Igreja Católica daquela... Eu esqueci qual é que chama aquela Bíblia? Da Igreja Católica com a versão atualizada.
Eu esqueci o nome, a versão atualizada dela, eu tenho lá em casa, para que se converjam em Cristo todos os seres, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Então a conversão aconteceu dos anjos, sim. Eu falei isso na escola bíblica uma vez, quiseram bater, mas ninguém deu uma resposta. Expulsaram, não é, né, velho? Mas ninguém deu uma resposta. Eu quero saber o que é isso aqui. Porque eu tenho mente analítica, irmão. Quando você cede, para de ler com sinceridade o Evangelho, você vai se perder. Você vai para a cabeça dos outros. E quem vive voando na cabeça dos outros é pior. Não, você tem que ler o Evangelho. Mas isso aqui está dizendo assim porque, sabe aquela criança? Mas por que isso, mãe? Por que isso, pai? Por que isso? Aí você chega, não te interessa, menino. Você está matando a criança. Você está tirando algo precioso dela, que é o senso crítico analítico dela. Criança já tem isso. Como é que funciona isso? Se você não sabe explicar, dá uma explicada por cima, tendo, olha, é assim, assim, assim. Ela vai vir com outra pergunta. Tá bom, você fala, mas e aquele outro aí? E aí vai, meu amigo. Por que Jesus era tão questionado? E ele lançava mais perguntas. Porque ele queria que as pessoas crescessem, ele não matava eles. O senso crítico tem que ser apurado, tem que ser melhorado. Crítica hoje, as pessoas falam de crítica, elas têm uma ideia pejorativa da crítica, né? Crítica é tudo que é ruim, tudo que eu estou falando mal do óculos do irmão, estou falando mal do carro do fulano. Não, a crítica é uma coisa que é construtiva também. Pô, esse carro não está legal. O carro, você está vendo que o carro está todo, você vai falar que é bonito? Dá para melhorar aqui, dá para fazer aquilo. Eu estou falando isso porque eu trabalho com carro. Uma crítica verdadeira. O Deus de Israel não é o Pai de Jesus Cristo, é uma realidade. Sabe qual o Espírito que envolveu Maria para gerar Jesus? Você acha que foi o Espírito Santo? Se o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, Jesus mentiu dizendo que ele ia invocar ele depois de 10 mil anos invocando ao Pai. Nunca teve Espírito Santo aqui. O Espírito Santo só veio em Cristo. Só veio em Cristo. Foi o Espírito de Yahvé que gerou Jesus no ventre da Maria. Jesus se humilhou e deixou isso acontecer. Por quê? Porque Jeová queria que ele fosse o Messias do Salmo 2. Vocês já leram o Messias do Salmo 2? Nunca leram? Pede-me e te darei as nações como possessão, e tu as esmiuçarás como quem quebra um vaso de barro. Esse é o Messias que Jeová queria. Para dominar o mundo com tirania, com dureza. Essa era a promessa do Messias. E Jesus nasce debaixo dessa promessa. Só que o Espírito de Cristo veio até Isaías 53, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a Deus caiu sobre ele. E pela sua vida nós somos salvos. Jesus teve que escolher qual Messias ele era. Você acha que foi fácil? Pede-me de duas nações. É fácil, Satanás falou isso para ele. Aqui, ó, em Mateus 4. É só você pedir, eu te dou, todas são minhas. Reina comigo. E Jesus falou, vai-te, Satanás. Vai ao teu Deus, o meu não. Vai lá ele. O meu eu sei como honrar. Aí Jesus falou, tem que ir para a cruz. Pai, tem jeito de passar esse cálice? Olha, seria tão mais fácil aqui se eu só pedir para o Senhor me dar os reinos. Não seria? Pai, o Senhor é do Salmo 2 mesmo? Se eu pedir, o Senhor vai me dar os reinos? A resposta é negativa, não. Eu sou do Isaías 53. Então não seja feita a minha, mas a tua vontade. Há muitos anos, no começo da minha fé, eu ouvi o irmão andando pregando que Jesus, ele enxergou depois da cruz. Eu falei, como é que é isso? Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele enxergou depois da cruz. Eu falei, que loucura, velho. Eu também achei loucura. Ele viu, eu e você convertidos. Ele viu que o mundo não ia ser destruído, porque em Malaquias ele já devia ter sido destruído. Então ele olhou depois da cruz, porque diz que ele se alegraria com o seu penoso trabalho, com o resultado do seu penoso trabalho. E ele nos viu, e ele nos amou. E ele falou, por eles, eu vou para isso, não precisa passar esse cálice não, pai, eu vou enfrentar, vou beber esse cálice no lugar deles, sozinho. Eu não tenho cálice para beber de maldição. Quem oferece isso é o diabo.
e seja descobrido o nome dele. Jeová. Agora eu tenho cara de bênção. Vamos ler 1 Coríntios 10, nós vamos participar da ceia. 1 Coríntios 11. Tá difícil, irmão? Tá osso? Alguém tem alguma dúvida? Quer ver só você pensar bem? Quantas vezes você chegou na igreja e veio aquele pregador que senta o pau e chama todo mundo de pecador e você ficou constrangido? Esse cara está falando errado. Você escutou falou que Deus ia matar sua criança. Eu já profetizei que Deus ia matar a irmã na igreja. O quê? Pastor, já tirei de altar. E ninguém mexeu comigo não, era Jeová por mim. Vi um anjo atrás de mim. Passava no meio da igreja, caiu um monte de gente. Sinistro isso aí, não? E eu falava, um dia eu fui numa igreja dos amigos nossos, tá lá, lembra, Joyce? Não, Joyce não andava junto. E eu, foi minha esposa, e era Velho Testamento, era para marchar. Diga ao povo que marcha. Rapaz, eu preguei aquela palavra, depois eu falei, Espírito de Javé, coloca o teu terror diante de mim, irmão. Quando eu passei no meio da igreja, caiu todo mundo. Eu falei, que vantagem tem todo mundo cair no chão? Não sabe o que daí? Era tudo Espírito de Jeová.